deve ter ouvido falar da Lei Geral de Proteção de Dados. Mas como essa lei afeta a sua empresa? Esse é o tema de hoje no ACIL Qualifica. Meu nome é Ângela, sou advogada e vou bater um papo com vocês sobre esse assunto. Este programa está sendo gravado no dia 25 de novembro de 2020. E por que é tão importante ressaltarmos essa data? Porque a Lei Geral de Proteção de Dados, a Lei 13.709 de 2018, já entrou em vigor. Nós já estamos na vigência dela. E a partir de agora, nós teremos inúmeras resoluções, portarias e julgados que vão definir o rumo, o caminho e a adequação que as empresas, os profissionais liberais terão que tomar para se adequar à legislação. No ACIL Qualifica de hoje, nós vamos falar da Lei Geral de Proteção de Dados, como isso afeta o seu negócio e como podemos adequar a nossa empresa, como profissional liberal, à previsão legal. Hoje, nós vamos fazer uma explanação geral sobre a LGPD, quais são seus principais fundamentos e princípios, seus principais conceitos e definições e como eu pego tudo isso e aplico para adequar a minha empresa. O artigo 2º da Lei Geral de Proteção de Dados, ele disciplina a proteção de dados segundo seus fundamentos, que são o respeito à privacidade, a autodeterminação informativa, a liberdade de expressão, de informação, de comunicação e de opinião, a inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem, o desenvolvimento econômico e tecnológico e a inovação, a livre iniciativa, a livre concorrência e a defesa do consumidor, e os direitos humanos, o livre desenvolvimento da personalidade, a dignidade e o exercício da cidadania pelas pessoas naturais. Nós temos que pensar que a privacidade hoje não é simplesmente o direito de eu estar só, como antes nós tínhamos. O direito à privacidade, ele caminha rumo à proteção de dados, os meus dados pessoais, como esses dados são tratados. E este princípio está intimamente ligado à autodeterminação informativa, que significa o quê? Significa que eu, enquanto titular de dados, tenho o direito de saber qual é o caminho que está sendo percorrido pelos meus dados, junto a uma instituição pública, junto a uma empresa, junto a um profissional liberal. Já o artigo 6º da LGPD, ele vai trazer para a gente quais são os fundamentos da legislação, que são 10 no total. O primeiro, a finalidade, especificada e informada explicitamente ao titular. Segundo, a adequação, a finalidade previamente acordada e divulgada. 3, necessidade do tratamento limitado ao uso de dados essenciais para alcançar a finalidade inicial. Acesso livre, fácil e gratuito das pessoas à forma como seus dados são tratados. 5, qualidade dos dados, deixando-os exatos e atualizados, segundo a real necessidade no tratamento. 6, transparência ao titular, com informações claras e acessíveis sobre o tratamento e seus responsáveis. 7, segurança, para coibir situações acidentais ou ilícitas como invasão, destruição, perda e difusão. 8, prevenção contra danos ao titular e aos demais envolvidos. 9, não discriminação, ou seja, não permitir atos ilícitos ou abusivos. 10, responsabilização do agente, obrigado a demonstrar a eficácia das medidas adotadas. Os 10 princípios que regem a Lei Geral de Proteção de Dados, eles são de suma importância para conduzir o tratamento de dados que é dado pela empresa. Porém, a gente consegue ressaltar 4 princípios que são fundamentais para esse tratamento. Ou seja, a adequação, ela tem que estar intimamente ligada à finalidade, tem que estar explícito para o titular de dados. A necessidade, que me obriga a coletar somente os dados que são necessários, que são obrigatórios para eu atingir a finalidade.
junto com o meu cliente. E tudo isso está intimamente ligado e deve ser respeitado o princípio da transparência. Ou seja, o titular de dados, ele tem que ter acesso aos dados que são coletados, a maneira como são coletados e armazenados e qual é o final desse ciclo. Nós começamos falando que a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela visa a proteção, ela visa definir como será dado esse tratamento aos dados pessoais das pessoas físicas. Nós falamos quais são os seus fundamentos e quais são os seus princípios. Porém, o que é dado pessoal? É o que nós vamos ver agora. Dados pessoais, de acordo com o artigo 5º da lei, é toda informação sobre uma pessoa física identificada ou identificável, devendo considerar-se pessoa física identificável toda aquela que puder ser determinada, direta ou indiretamente. Em alguns casos, a gente consegue saber exatamente o que é um dado pessoal: meu nome, meu CPF, meu RG. Mas você sabia que também a geolocalização, ela é um dado pessoal? O IP do seu computador, ele é um dado pessoal. O seu e-mail é um dado pessoal. Tudo isso abrange o tratamento de dados previsto na legislação. E os dados sensíveis? Os dados pessoais sensíveis são aqueles que versam sobre a origem racial ou étnica, as convicções religiosas, as opiniões políticas, a afiliação a sindicato ou organizações de caráter religioso, filosófico ou político, dados referentes à saúde ou à vida sexual, dados genéticos ou biométricos, quando vinculados a uma pessoa natural. Além dos dados pessoais e dos dados sensíveis, nós temos os dados anonimizados. E o que significa isso? Os dados anonimizados são quando eu coleto os dados e as informações, porém é feita uma separação, onde a gente arquiva somente as informações e os dados em si da pessoa que informou, eles são tornados anônimos. Ou seja, isso não é um dado pessoal, a menos que eu possa reverter e chegar ao titular de dados das informações. Continuando, nós vamos falar de algumas definições importantes que a legislação nos traz. E ela traz no artigo 5º as definições de controlador, de operador e de encarregado. Quem é o controlador? É a pessoa natural ou jurídica de direito público ou privado a quem competem as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais. O operador é a pessoa natural ou jurídica de direito público ou privado que realiza o tratamento de dados em nome do controlador. E o encarregado é a pessoa indicada pelo controlador que atua como canal de comunicação entre o controlador e os titulares da autoridade nacional. Aqui a gente tem que pensar o seguinte: a legislação nos traz o controlador, o encarregado e o operador. Eu, empresa, administração pública ou um profissional liberal, eu me enquadro aonde nessa classificação? Eu sou controlador, porque eu vou coletar, eu vou armazenar, eu vou compartilhar, eu vou arquivar, sou eu que vou fazer esse tratamento de dados. Ou é a minha empresa que vai fazer esse tratamento de dados do meu cliente. Então aqui a minha classificação é como controlador. O operador, ele vai ser enquadrado como a pessoa física ou jurídica que vai estar atuando em nome do controlador. Como, por exemplo, eu sou uma empresa pequena e tenho contratado uma contabilidade. Eu tenho contratado um profissional, uma empresa de tecnologia. Eles vão atuar e eu vou compartilhar com essas empresas dados. Esse compartilhamento eu vou estar fazendo com operadores, ou seja, a contabilidade vai gerar a folha de pagamento da minha empresa em meu nome. Então ela atua para mim como um operador. O encarregado, ele é responsável pela garantia dos direitos dos titulares de dado. Além disso, o encarregado, ele é o meio de comunicação
entre a empresa, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados e o titular. Esse encarregado, ele pode ser um funcionário da empresa, exercendo essas funções, ou ele pode ser também uma pessoa jurídica que presta serviços, como encarregado, ou um profissional liberal. Mas é essencial para a empresa que este profissional, que este encarregado, atue como responsável, ele seja o responsável pelo tratamento de dados, ele seja imparcial e o nome dele esteja amplamente divulgado. Eu sei que a legislação ela é ampla, ela é cheia de definições, de conceitos, e para a gente esgotá-la em uma única aula aqui na Sil Qualifica seria impossível. Então, a intenção foi trazer os principais pontos, as principais definições e conceitos para que a gente consiga entender como essa lei, como a Lei Geral de Proteção de Dados, ela pode ser aplicada na prática na minha empresa. Lembrando que a Lei Geral de Proteção de Dados é uma lei que abrange os dados pessoais de pessoa física, bem como nós já vimos quais são os seus fundamentos e princípios. Lembrando também o que é dado pessoal e o que é dado sensível, agora a gente começa a falar como que eu vou aplicar isso, como que eu vou adequar a minha empresa à legislação. Aqui eu vou trazer para vocês os principais aspectos que nós temos que trabalhar quando a gente vai adequar uma empresa ou um profissional liberal à legislação de proteção de dados. Aqui a gente vai ter o diagnóstico, o mapeamento de dados, a verificação das bases legais, a adequação documental, o treinamento e a manutenção de tudo isso. O que isso significa? A primeira coisa que eu tenho que pensar quando eu olho para a minha empresa é o seguinte: como são feitas as coletas de dados na minha empresa? Por onde esses dados entram? É por um site? É de forma física? Como que esse cliente me fornece seus dados? Como que eu utilizo isso? Qual é o canal para essa coleta, para esse tratamento de dados? Pensando nisso, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer um diagnóstico. Eu vou olhar para a minha empresa e verificar o quê? A minha empresa, ela atua vendendo B2B ou B2C? O que isso significa? Eu vendo da minha pessoa jurídica para outra pessoa jurídica ou eu sou uma empresa que vende diretamente para o consumidor? Isso é fundamental para eu entender quais são os pontos críticos, os pontos que inicialmente eu já tenho que adequar à legislação. Pensando numa empresa que é B2B, ou seja, eu sou uma pessoa jurídica que essencialmente faz negócios com outra pessoa jurídica, aonde que eu vou tratar dados pessoais? Esses dados pessoais, eles vão ser tratados no RH, porque eu tenho funcionários. Então, ali é o diagnóstico que eu tenho que fazer. Ali eu vou identificar o quê? Os pontos, eu vou identificar quais são os dados que eu estou coletando desses funcionários. Eu estou coletando somente os dados que são essenciais para o contrato de trabalho ou não? Como que eu estou armazenando esses dados? E, ao término do contrato de trabalho, por quanto tempo eu armazeno? De que maneira eu armazeno? Ok? Identificado isso, passa-se a segunda etapa. Isso eu coloquei uma empresa B2B. Uma empresa B2C, ou seja, eu sou uma empresa PJ e vendo diretamente para o consumidor. Eu vou ter que olhar com mais cautela, porque eu tenho um contato direto com esse titular de dados. E aí eu vou coletar. Quais são esses dados que eu estou coletando do meu cliente? Como que eu estou armazenando? Para que eu preciso desses dados? Como que eu estou utilizando esses dados? Qual é o controle, qual é a segurança desses dados dentro da minha empresa? Ok? Ali você vai fazer esse diagnóstico. Normalmente, o que a gente identifica? Que as empresas que são B2C, elas têm como pontos críticos o RH, porque ela também é uma empresa que vai ter funcionários, o marketing e o comercial. Essas são as três áreas onde a gente mais tem o quê? Contato com titulares de dados. É normalmente por esses canais que a gente vai receber esses dados pessoais. E é a partir dali que a gente tem que mapear
identificar, fazer o ciclo de vida desse dado dentro da empresa. Assim, feito esse diagnóstico, a gente vai para o mapeamento de dados. Mas o que é mapear esses dados? É fazer o ciclo de vida desses dados dentro da empresa, desde o momento em que eu coleto esses dados até o ciclo final, até quando eu vou eliminar esses dados. Vamos lá entender como é que a gente tem que mapear esses dados dentro da empresa. Mapeamento de dados. Vamos organizar? A primeira coisa, esse dado que eu estou coletando, ele é um dado pessoal? Quem que vai utilizar esses dados? Como que esses dados eles são coletados? Quem é o responsável pelo processamento desses dados? Quem é o responsável pelo armazenamento? Aonde que eles estão sendo processados? Percebam que todas essas questões, elas estão intimamente ligadas aos princípios e aos fundamentos da legislação. É isso que eu tenho que me atentar, é isso que eu tenho que cumprir. Seguindo, quais os dados que devem ser retornados ao pedido do titular? A legislação, ela prevê o quê? Que o titular de dados, ele pode chegar na minha empresa e solicitar quais dados a minha empresa possui dele. Ele pode solicitar que sejam removidos, ele pode solicitar que sejam retificados. E aí eu tenho que ter mapeado, eu tenho que ter feito um arquivo disso, eu tenho que ter classificado isso. Quais os dados que eles devem ser removidos? Quais dados podem ser removidos? Quais dados podem ser retificados? Quais dados o titular de dados pode ter a informação de que eu coleto? Qual a base legal que me permite coletar e tratar esses dados? Qual a finalidade do tratamento? E como que é feito esse armazenamento? Como que eu armazeno esses dados? É de forma física? É numa nuvem? É num software? Como que eu armazeno esses dados? Para responder essas perguntas, o ideal é que a gente faça uma planificação. Então, o que nós vamos fazer? Planificar, e aqui eu trouxe para vocês um exemplo de como a gente vai mapear esses dados e gerar uma planilha. Eu posso fazer isso junto com o meu TI, ou eu posso fazer uma planilha em próprio Excel, mas é fundamental. Esse mapeamento de dados, ele vai trazer todas as informações que são necessárias para eu adequar a minha empresa. E quais são essas informações? As respostas para aquela pergunta, eu vou planificar. Ou seja, eu posso fazer esse mapeamento por equipe ou por setor. Vai ter um responsável por esses dados. Eu vou ter mapeado qual é a fonte, aonde que estão armazenados esses dados. E aí eu tenho que fazer o seguinte, eu vou, item a item, classificar esses dados. Por exemplo, eu coleto o nome da pessoa. O nome, ele é uma chave de busca dentro do meu sistema, sim ou não? Aonde que esse nome que a pessoa me forneceu, aonde que ele está armazenado? Qual é o escopo que ele abrange? A pessoa, ela tem o direito a ter a informação de que eu tenho o nome dela coletado, que eu tenho o CPF dela coletado? Além disso, qual é a base legal que me permite coletar o nome ou o CPF, esse dado pessoal da pessoa? E aí a gente vai entrar daqui a pouquinho e eu vou item a item das bases legais, ok? Qual é o tratamento que é dado? Ou seja, como é que é feito esse dado? Ele está num documento físico, ele está numa planilha, ele está num programa? Por quanto tempo eu armazeno esse dado? E quem é que tem acesso? Eu consigo partilhar esse dado? Com quem que eu estou compartilhando esse dado? Ele é um operador que presta serviço para mim enquanto controlador? E isso a gente vai item a item preenchendo o nome, o CPF, o e-mail, tudo que a empresa coleta e a gente classifica isso, ok? Então, a gente pode perceber o quê? Que o mapeamento de dados, ele tem como grande objetivo fazer o ciclo de vida desse dado dentro da minha empresa. Qual é o fluxo que esse dado ele tem desde quando eu coleto
até a eliminação dele. Um dos itens em que eu tenho que preencher no mapeamento de dados é a base legal, ou seja, aonde está o fundamento legal que me permite coletar determinado dado do titular. Assim, a gente vai olhar. De acordo com o artigo 7º da LGPD, nós vamos olhar quais são as bases legais que me permitem realizar o tratamento de dados. O primeiro deles é mediante o fornecimento de consentimento pelo titular. O segundo é para o cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador. Terceiro, pela administração pública para o tratamento e uso compartilhado de dados necessários à execução de políticas públicas previstas em lei e regulamentos ou respaldadas em contratos, convênios ou instrumentos congêneres, observadas as disposições do capítulo 4º dessa lei. Para a realização de estudos por órgão de pesquisa, garantida sempre que possível a anonimização dos dados pessoais. Quando necessário, para a execução de contrato ou de procedimentos preliminares relacionados a contrato, do qual seja parte o titular, a pedido do titular de dados. Para o exercício regular de direitos em processo judicial, administrativo ou arbitral. Para a proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiro. Para a tutela da saúde, exclusivamente em procedimento realizado por profissionais de saúde, serviços de saúde ou autoridade sanitária, quando necessário para atender aos interesses legítimos do controlador ou de terceiro, exceto no caso de que prevalecerem direitos e liberdades fundamentais do titular que exijam a proteção dos dados pessoais, ou para a proteção do crédito, inclusive quanto ao disposto na legislação pertinente. Em relação às bases legais, nós não temos qual é melhor ou algum tipo de hierarquia entre elas. Na verdade, a gente tem que fazer uma análise de qual base legal se adequa melhor à minha coleta de dados. Para aquele dado específico, qual é a base que melhor fundamenta? Pensando nisso, eu posso fazer essa classificação da base legal por exclusão mesmo. Eu vou olhar o dado que eu coletei, para que eu vou utilizar? Qual é a base legal que melhor se adequaria ali? É para eu fazer um contrato com esse titular de dados? É para eu cumprir uma obrigação legal? É para eu poder ter esses dados para uma pesquisa? Então, eu vou ter que classificar dessa maneira. 2 pontos de atenção que a gente tem que ter quando a gente faz isso. Quando eu falo que a base legal é através de consentimento do titular, o que acontece? Ele realmente tem que me dar esse consentimento. E o consentimento dado pelo titular, ele não pode ser genérico. Ou seja, eu vou te dar o direito de ter acesso às minhas escolhas no canal da TV. Eu vou te dar acesso a verificar determinado perfil. Então, eu tenho que ter aquela opção de selecionar quais são esses consentimentos. E por que isso é importante? Porque o consentimento, ele pode ser dado e retirado pelo titular de dados a qualquer momento. Pensando ainda no consentimento, ele pode ser dado de forma digital. Se, por exemplo, a minha empresa possui um site, se ela realiza essa venda e-commerce, o que acontece? Eu posso pedir esse consentimento de forma digital, mas é importante que esteja item a item, a pessoa possa selecionar, se tornando obrigatório apenas o aceite para aqueles dados que são realmente necessários para a finalidade em que eu preciso. E um exemplo para a gente ficar bem claro em relação a isso são os aplicativos. A gente tem muita mania de baixar aplicativo no celular e vamos lá, vamos dando aceite e tal. Vocês já pararam para ler esses termos em que vocês aceitam? Um exemplo muito recente em relação a isso era aquele aplicativo que pegava a tua foto e te transformava pegava uma mulher e transformava em homem, um homem transformava uma mulher. O que acontece? Vamos pensar, quais são os dados que eram necessários para ele ter acesso para realizar a mudança no aplicativo? Minha galeria de fotos, certo?
Agora, por que ele tinha que ter direito a determinados outros dados meus? Que foi o que aconteceu e por isso teve a intervenção do judicial em relação a isso. Porque ele estava solicitando dados que eles não eram necessários para a funcionalidade daquele aplicativo. Então, é isso que a gente tem que pensar, ok? Pensando nisso, por que um aplicativo que faz alteração em uma foto minha precisa ter acesso à minha geolocalização e à minha lista de contatos? Uma outra questão que chama atenção quando a gente fala nas bases legais para tratamento de dados é o inciso 9 do artigo 7º, que ele trata justamente do quê? Do legítimo interesse do controlador em coletar, em tratar aqueles dados. Lembrando o seguinte, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, embora ela não esteja ainda atuando, a partir de agosto de 2021 serão possíveis as sanções administrativas, cuja responsabilidade é dela. E nesse sentido, existe uma previsão do que todos os dados coletados para tratamento em que a minha base legal for legítimo interesse, eu tenho que fazer um relatório de impacto que pode sim ser solicitado pela autoridade nacional. O ideal é a empresa se antecipar. O ideal é prevenir. Por um eventual problema, já está em conformidade, inclusive para atender às exigências da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Continuando naquele nosso fluxograma para adequar a minha empresa, o próximo item é o seguinte. Primeiro a gente falou o quê? Vou fazer um diagnóstico, vou ver quais são os setores ou áreas que são críticas em relação ao tratamento de dados, são onde a gente coleta, onde eles são armazenados. Passado isso, nós fizemos o quê? Um mapeamento. Vamos fazer um mapeamento de todos esses dados, baseados e classificados de acordo com o artigo 7º da legislação. E depois que eu fiz isso, como que eu faço? A sequência disso é fazer o quê? É adequar a documentação da empresa. Essa documentação, existe assim um mínimo que será exigido, de acordo com o tamanho da empresa, de acordo com os setores que ela tem e principalmente se ela é uma empresa B2B ou B2C. Pensando assim, uma empresa B2B vai ter no mínimo que tratar o seu setor de RH, porque ali estão concentrados os dados pessoais dos funcionários, ok? Já uma empresa B2C, ela vai ter mais pontos a serem feitos diagnóstico, mapeamento e adequação. No mínimo, a gente tem o quê? O setor de marketing, se eu tenho e-commerce, se eu tenho RH. E aí a gente vai gerar, a partir desse mapeamento, um relatório dessa implementação da proteção de dados e vamos adequar quais são os principais contratos que eu tenho que adequar. Sempre, em todos os casos, nós vamos ter que adequar o contrato existente entre o controlador e o operador de dados. Além disso, nós vamos ter que fazer uma política de privacidade. E o último que são eventuais contratos que a empresa possua e que realize essa troca de dados. Continuando naquele nosso fluxograma de adequação e lembrando que ele foi bem simplificado e reduzido para a gente conseguir dar conta dele aqui no nosso tempo, depois que a gente fez essa adequação documental, o que a gente faz? A gente tem que treinar os funcionários. A gente tem que treinar, explicar como funciona a legislação, o que eles podem e o que eles não podem fazer. E por que isso? Agora a gente vai ter alguns exemplos do que a falta de treinamento, falta de adequação pode gerar de problemas para a sua empresa. Pensando nisso, imagine que você é dono de uma farmácia. E você não treinou, você não adequou, você não informou seus funcionários que dados relativos à saúde são dados sensíveis, que eles não podem, em hipótese nenhuma, serem compartilhados. E aí, ingenuamente, uma funcionária que atendeu um cliente, que entrou lá na farmácia de madrugada para comprar uma pílula do dia seguinte, pegou e falou assim, nossa, eu conheço esse rapaz. E tirou uma foto do pedido dele e compartilhou com os amigos dela no WhatsApp. A gente sabe, caiu no WhatsApp, está no mundo. Porque o que ela fez? Olha, só compartilhei com os meus amigos.
ele dá um de bom moço pela cidade, mas aqui, ó, tá comprando a pílula do dia seguinte. Esse grupo dela compartilhou com outros amigos, que com outros amigos e outros amigos. E essa mensagem chegou no celular da esposa dessa pessoa. O que aconteceu? Não só ela descobriu que ela estava sendo traída, mas que ainda poderia ter sido gerado um bebê daquela relação. Isso foi um caso que ocorreu e foi julgado no Sul. Gerou um divórcio entre as partes e a farmácia ela foi acionada judicialmente. Ela teve que arcar com as custas do divórcio e mais o pagamento de indenização por dano moral. Tá vendo onde que pode dar um problema na sua empresa? Um segundo exemplo, vamos pensar no RH. Eu sou uma empresa e tenho um setor de RH. Por infelicidade, uma das minhas funcionárias é portadora do vírus HIV. E ela teve que fazer um tratamento de saúde e levou no RH e enviou por meio eletrônico esse atestado para o RH. O RH mandou imprimir esse atestado numa impressora que era de uso coletivo. Ou seja, todos os outros setores tinham acesso. E, infelizmente, ele esqueceu esse papel lá na impressora. Todos os outros funcionários que mandavam imprimir pegavam junto aquele documento. Ó, a fulana, ela tem AIDS, e devolvia. Outro setor ia lá, imprimia, e aconteceu a mesma coisa. E a notícia de que essa funcionária era portadora do vírus HIV se espalhou por toda a empresa. Por falta de conhecimento, esses funcionários passaram a isolar essa funcionária. Ninguém sentava mais com ela, ninguém queria compartilhar nada com ela. E ela passou a sofrer, ela ficou numa situação tão insustentável que ela não tinha mais como trabalhar na empresa. Esse também foi um caso que aconteceu, não precisou ser julgado porque a empresa, por si só, demitiu a funcionária, mas a ressarciu do dano causado. Vamos lá, mais um exemplo, como que isso pode atingir a minha empresa. Pensa assim, ó, minha empresa é uma construtora. E daí eu peguei, fiz os contratos de compra e venda, vendi todos os apartamentos na planta. O contrato previa que eu iria entregar esses apartamentos sem o acabamento. Terminava ali o meu contrato. Só que eu peguei esses dados enquanto construtora, enquanto controladora dos dados que essas pessoas me forneceram, e eu compartilhei com os meus parceiros. Eu compartilhei com marceneiros, eu compartilhei com pedreiros, eu compartilhei com material de construção. E aí, esses titulares de dados, esses compradores dos apartamentos, passaram a receber inúmeras o quê? Propagandas, telefonemas, e-mails, oferecendo esse serviço. E aí essas pessoas passaram a receber inúmeras propagandas relativas a esse tipo de serviço. Será que está errado eu enviar um e-mail oferecendo um serviço, oferecendo um produto? Não está errado. A gente tem que tomar um cuidado do quê? De colocar nesse e-mail a possibilidade da pessoa ser retirada da lista. E não foi o que aconteceu. Essas pessoas passaram a receber todas essas propagandas e, mais do que isso, o grande erro foi o compartilhamento dos dados sem autorização. Isso gerou também ação judicial e a construtora foi obrigada a pagar indenização por danos morais a esses compradores dos imóveis. Depois que eu já fiz tudo isso, depois que eu treinei, depois que eu fiz todo o fluxo, o que acontece? Eu tenho que fazer a manutenção desse tratamento de dados. Porque a grande verdade é que a Lei Geral de Proteção de Dados, ela veio para ficar. Ela veio e já está sendo chamada como o novo Código de Defesa do Consumidor. E por que ela está sendo chamada assim? Porque foi o consumidor que fez o quê? A validação dessa lei. Foi o consumidor que fez com que ela pegasse. Na verdade, a Lei Geral de Proteção de Dados tem como grande protagonista o titular de dados realmente. Aqui, nós fizemos um panorama geral. Foram alguns conceitos e princípios que foram abordados, bem como uma maneira bem sucinta de aplicar a legislação. O fundamental é que você tenha em mente a importância que a sua empresa se adeque à legislação.
é que a sua empresa esteja adequada à proteção de dados. Basicamente, esses são os principais pontos e reflexões que nós temos que fazer em relação à LGPD, a Lei 13.709 de 2018, na adequação das nossas empresas. Eu gostaria de agradecer aqui ao convite da ACIL para participar desse ACIL Qualifica de hoje. Muito obrigada à ACIL, novamente, e muito obrigada a você que me acompanhou durante esse nosso bate-papo. Para você que está nos assistindo pela TV, pode enviar as suas dúvidas nos contatos que estão aparecendo aqui abaixo. Para você que está nos acompanhando pelas redes sociais, deixe suas dúvidas aqui nos comentários. Até uma próxima. Tchau!